Olá, alunos dos sextos D, E, F, G e H. Aqui é o professor Rafael Santana, passando com um videozinho extra, curto, super curto, espero, tá bom? Porque eu acho que na nossa última aula, puxando pela memória, na hora que nós íamos começar a falar sobre paralelos e meridianos, alguém fez alguma contribuição, alguma interferência na aula, e eu não estou chamando a atenção, tá bom? Eu gosto muito quando vocês participam bastante da aula, tá? Na verdade, a falha foi minha. Na hora de voltar para o conteúdo, eu acho que eu comi um pedacinho, e pode ser que vocês sejam cobrados, pode ser que eu dê uma questão sobre esse assunto, e não é justo eu cobrar algo que eu não ensinei direito. Então, por conta disso, eu achei por bem vir aqui e gravar esse vídeo para vocês, tá bom? É só aquele pedacinho, não vai ser a aula toda, não. Eu já estou gravando aqui essa videochamada. Mexi no tamanho do mouse para facilitar a visualização. Vou compartilhar a tela com vocês, aquela mesma tela daquele dia. Tá bom? Vou mudar o modo de visualização aqui para ficar, já tá grandão, beleza. Bora lá então. Então a nossa aula foi planeta Terra, e nós falamos de vários elementos, né, pertinentes ao planeta Terra, tá? Não vou falar de tudo, todos novamente, então falamos dos hemisférios, né? Quando chegou nessa parte aqui de divisões do planeta, né? Nós falamos que o nosso planeta ele é cortado ao meio, tanto na horizontal quanto na vertical, por duas linhas imaginárias muito importantes, tá bom? Essas linhas imaginárias, elas cortam o planeta ao meio. Na horizontal é a linha do Equador. Na vertical é o meridiano de Greenwich, ou Greenwich, eu não sei a pronúncia correta, tá bom? Dividindo o planeta em duas metades. Quando ele é cortado ao meio, o hemisfério de cima chama-se hemisfério norte e o hemisfério de baixo chama-se hemisfério sul. Disse também que eles têm outros dois nomes. O hemisfério norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal, e o hemisfério sul também pode ser chamado de meridional ou austral, tá bom? Então, se vocês quiserem responder qualquer um desses três nomes, se eu desse essa questão, consideraria certo tanto os três nomes para o hemisfério de cima, quanto os três nomes para o hemisfério de baixo, tá bom? Quando ele é dividido ao meio na vertical pelo meridiano de Greenwich, tá? Ele divide o planeta em duas metades. A metade do lado esquerdo, olhando para o mapa, do lado esquerdo é o meridiano ocidental, tá bom? E do lado direito é o meridiano oriental, tá? Ele também tem outros dois nomes. Se você quiser chamá-lo de meridiano oeste ou de meridiano poente, tá? Se você quiser chamar o meridiano ocidental de meridiano oeste ou de meridiano poente, estará correto. E se você quiser chamar o meridiano oriental de meridiano leste ou meridiano nascente, também estará correto. Qualquer um dos três nomes, para qualquer um desses meridianos que nós falamos até agora, que você utilizar, a resposta estará correta, tá bom? Aí nós vamos passar um pouquinho aqui a roda dos ventos, né? Falamos também de rotação, que é o movimento que a Terra faz em cima do próprio eixo, translação, que é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Aí nós falamos de coordenadas geográficas. E aí chegamos no paralelo. O que são paralelos? São as linhas imaginárias que cortam o nosso planeta na horizontal. Já disse que a principal linha imaginária que corta o nosso planeta na horizontal é a linha do Equador, mas ela não é a única, tá bom? Acima dela existe uma linha imaginária chamada Trópico de Câncer, e acima do Trópico de Câncer existe uma outra linha imaginária passando na horizontal do nosso planeta chamada Círculo Polar Ártico. Abaixo, vou passar o mouse lá, eu aumentei o tamanho do mouse para passar aqui, para facilitar para vocês, e não estou usando, né? Então, peraí, vamos lá. Ó, aqui, ó, na altura do mouse, da ponta do cursor do mouse. Cadê o cursor do mouse? Sumiu. Aqui. Na altura da ponta do cursor do mouse. Linha do Equador. Subiu de novo, volta lá. Acima do cursor acima da linha do Equador, na ponta do cursor do mouse, aqui, ó. Tô passando em cima. Trópico de Câncer, tá bom? Linhas
imaginárias. Quer dizer o quê? A gente sabe que está lá, mas a gente não pode ver e não pode tocar, tá bom? E acima do Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, uma outra linha imaginária, tá bom? Então imaginem uma laranja, né? A linha do Equador passa no meio, tá? O Círculo Polar Ártico passa lá em cima, cortando só a tampinha da laranja, e entre o meio e a tampinha da laranja tem o Trópico de Câncer, tá bom? Do lado de baixo, para baixo da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio, tá bom? Estou passando o mouse em cima dele. E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Polar Ártico, tá bom? Então, essas linhas que cortam o nosso planeta na horizontal são chamadas de paralelo, tá? A palavra certa é circundam, né? Porque ela faz o movimento de um círculo, tá bom? Então, o que são os paralelos? São linhas imaginárias que circundam a Terra no sentido leste-oeste, tá bom? Então, elas circundam nesse sentido aqui, ó, leste-oeste, tá? E que se encontram paralelas à linha do Equador, tá? Então, aqui, ó, linha do Equador, aqui é um paralelo à linha do Equador, aqui é outro paralelo à linha do Equador, aqui é outro paralelo da linha do Equador e aqui é outro, tá bom? Eles recebem o nome justamente de paralelo porque eles estão em paralelo. O que eles estão em paralelo? Eles estão ao lado, tá? Aqui, ó. A linha do Equador é o principal paralelo e ela divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte ou setentrional, tá bom? Ou hemisfério sul e hemisfério meridional, tá certo? Vamos trocar a luzinha. E o que é meridiano? Se o paralelo é a linha imaginária que corta o nosso planeta assim, na horizontal, tá? E a linha do Equador, ela dá uma volta completa de 360 graus, tá bom? O meridiano é o contrário, é o que corta o planeta aqui, ó, na vertical. Trocou sem querer, peraí, vamos voltar lá. Aqui, ó. É o que troca o planeta, é o que corta o planeta, é o que circunda o planeta na vertical. Com um detalhe, o meridiano de Greenwich, tá bom? É o principal meridiano, existem outros, tá? Ele não dá uma volta de 360 graus, ele dá uma volta de apenas 180 graus, tá? E a outra metade, né? Lembra que eu mostrei para vocês o globo lá na aula, falando que por que nós usamos o mapa mundi, que é que a gente tenha, que nós vejamos, né? Todos os países ao mesmo tempo. Através do globo a gente só consegue ver um lado. E o outro lado do globo, como que chama? Chama-se antimeridiano, tá bom? Então, a parte da frente, que é a parte que passa em cima da Inglaterra, em cima de uma cidade chamada Greenwich, próxima de Londres, por isso que ele recebe esse nome, chama-se meridiano de Greenwich. E a parte de trás, os outros 180 graus, chama-se antimeridiano, tá bom? Então, vou reforçar aqui que é meridiano, é a linha imaginária que corta o nosso planeta na vertical, tá bom? A resposta oficial são linhas imaginárias traçadas de um polo ao outro, tá? Polo, lembra? Polo norte, aqui embaixo, polo sul, tá? Do norte a sul, todos os meridianos são estabelecidos a partir do meridiano de Greenwich. Quer dizer o quê? Que esse cara aqui do meio, o meridiano de Greenwich, ele é o meridiano principal, ele é a referência, tá bom? O meridiano de Greenwich é o principal meridiano e ele divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério leste, tá? O da direita, ou oriental. Por isso que a gente fala, né? A gente costuma chamar o japonês de um povo oriental. Por quê? Porque o Japão tá desse lado aqui, tá bom? E hemisfério oeste, tá? Ou hemisfério ocidental, que é o nosso, que é onde está o Brasil, tá bom? Duas coisas. Latitude. O que é latitude? Latitude é a distância entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. Ela é medida em graus, minutos e segundos. A latitude varia de zero, tá? Que é na linha do Equador, até a máxima de 90 graus, a norte ou a sul, tá bom? Com a diferença de que se ela for a norte, ela vai ser positiva, e se ela for a sul, será negativa, tá bom? Então, o que é latitude? É a distância, ó, de qualquer ponto, tá? Da superfície terrestre, aqui, ó. Então, você tem como zero a linha do Equador, a distância daqui, tá? Até aqui, você mede ela através de graus e ela será positiva. O nome dessa distância, como que é o nome? Latitude, tá bom? Se ela for daqui para sul, tá?
também medida através de graus, a diferença é que ela vai ter um símbolozinho de menos na frente, tá bom? E a longitude é a distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich. Também é medida em graus, minutos e segundos, e ela varia, tá? De zero, que é o meridiano de Greenwich, até o valor máximo de 180 graus a oeste ou a leste, tá? Então tá aqui, ó, nesse outro ao lado aqui, tá bom? O que é longitude, então? Longitude é a distância daqui do meridiano de Greenwich, aqui, ó, tá? Então, o zero aqui embaixo no Polo Sul, e aí você vai fazendo essa volta aqui até chegar aqui em cima no Polo Norte, tá? Que é meia volta, 180 graus, é uma longitude positiva. No sentido contrário, zero daqui, subindo pelo lado oeste do globo, tá bom? Até chegar no Polo Norte, tá? É a distância, a longitude, ela é representada de forma negativa, com um símbolo de menos na frente, tá bom? Tudo certinho? Vou trocar mais uma lousa para ver qual que é o próximo assunto. Os fusos horários, esse nós falamos bem dele, tá? Que é a forma como o nosso planeta é dividida, né? Ela é dividida em 24 fusos, tá bom? E aí o fuso ele está localizado bem no centro de cada meridiano, nós já falamos dele. Eu acho que o ponto que ficou sem explicação foi o ponto dos paralelos e meridianos, então por isso que eu resolvi voltar aqui, tá bom? Estou fechando aqui, voltando para a nossa reunião. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, tenha ficado com alguma dúvida, é só anotar a dúvida no caderno aí, na próxima aula me procurar, ou mandar uma mensagem no particular que eu respondo por lá, tá bom? Mas se quiser mandar na aula é melhor, porque pode ser a dúvida de uma outra pessoa que ficou com vergonha de perguntar, e aí eu já tiro na aula, a gente já resolve isso, e acaba, essa dúvida acaba sanando a dúvida de outras pessoas. Pode ser que ela sane a dúvida de outras pessoas. Peço desculpa pela falha lá na aula, espero ter colaborado e corrigido a minha falha agora, tá? E aguardo vocês nas próximas aulas, tá bom? Essa semana aqui é a semana da prova feita lá no sistema do governo, mas o professor estará online dando suporte para vocês. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Aquela velha fala que eu falo no finalzinho das aulas, tá bom? Fala que eu falo, ficou redundante, né? Repetitivo, né, gente? Ó, fiquem bem, usem máscara, lavem as mãos e evitem aglomeração, tá bom? Cuidem de vocês, cuidem da família de vocês. Tchau, tchau, gente.